Oi, povo lindo! Estou de volta. Agora um pouquinho diferente, né? Como eu falei no vídeo anterior, terças e quintas a gente tira cartinha e conversa sobre energia. Nos outros dias da semana eu vou fazer o possível para trazer alguns conteúdos que expliquem um pouquinho de tudo isso que eu falo o tempo inteiro, né? De energia, de manipulação energética, de reiki, de mesa radiônica, até da própria constelação familiar, né? Que a gente trabalha com sensações. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre energia, né? O que é esse raio de energia que a Michelle fala, né? Tudo é energia, então não tem para onde correr. Então eu vou tentar explicar aqui, espero que eu seja clara, espero que eu consiga passar para vocês o que é um pouquinho, né, de energia. Eu não estou falando daquela matéria da escola, apesar de fazer sentido também para a gente entender, enfim. Eu separei aqui alguns parágrafos para a gente poder falar, né? Porque se deixar eu falar, já era. Então, vamos começar falando sobre tudo é energia, né? Existe o campo de energia universal e existe o campo de energia humano. Então, diz que todo o universo é energia e a gente faz parte dele, né? Então, a matéria é a forma mais densa de energia. Então, tudo matéria, tudo que é palpável, físico, né? Tudo é energia também, mas energia de uma forma mais densa. Se a gente olhar num microscópio daqueles, né, boladões que existem aí, a gente não vai ver isso, pele, carne, músculo, a gente vai ver energia em movimento, a gente vai ver moléculas, átomos, enfim, e aí vai diminuindo até os nanos e tem menor que isso ainda, tá? Então, a matéria é a forma mais densa de energia. Já os pensamentos e sentimentos são uma forma mais sutil. Então, o ser humano é composto pelo seu campo de energia densa, o campo físico, e outros campos de energia sutis, progressivamente emocional, mental e espiritual. Esses corpos existem, eles são feitos de energia, né? Não tem aquela coisa da aura, todo mundo já ouviu falar de aura, tem gente que consegue ver, tem gente que consegue ler, né, a aura e consegue entender e transmitir, né? Porque dependendo de como tiver a aura, de como ela estiver vibrando, da cor que ela estiver vibrando, existe alguma coisa que a gente tem que dar uma olhada, que a gente precisa dar uma trabalhada, enfim, vamos continuar. O ser humano a energia mais densa e outros campos de energia sutis, progressivamente emocional, mental e espiritual. O campo de energia humano é uma manifestação do campo da energia universal, ligada à vida humana. E está inserido e interligado ao campo de energia universal. Há uma constante comunicação entre esses corpos, né? Então, essa comunicação é feita através dos nossos chakras, que são exatamente esses vórtices de troca de energia, né? E pelas nadis ou nadis, que eu explico como se os nossos chakras fossem órgãos. Só um instantinho. Perdão, gente, tive que sair correndo, porque chegou, olha, meu material de constelação, e aí eu tive que ir ali. Olha os menininhos e menininhas adultos. Depois eu olho. Então,
Esse campo de energia humana é uma manifestação da energia universal ligada à vida humana e está inserido e interligado no campo de energia humana, está tudo ligado com a energia universal. Há uma constante comunicação. Então a gente estava falando dos corpos, né? E é através deles, através dos nossos centros de força, que são os nossos chakras, que essa comunicação acontece. Então, podemos dizer que quanto mais livres e desbloqueados e estruturados nossos centros energéticos, que são os chakras e as nadis, e eu estava falando sobre isso, pronto, lembrei. Eu explico, né, para ficar mais fácil. Os chakras, a gente tem 7 principais, mas a gente tem vários outros, né? Então, esses 7 alinhados, como na nossa coluna, começa no topo da cabeça e termina no final da coluna mesmo, ali embaixo do cóccix. Mas aí é outro vídeo. Então, existem esses chakras, né? E existem as nadis ou nadis, que são como veias. Então, eu falo para ficar mais fácil, esses chakras são como órgãos e essas nadis ou nadis são como veias, vasos, né? Por onde a energia circula, tanto no nosso corpo físico quanto nos nossos corpos energéticos. Então, quanto mais livre, quanto mais desbloqueado, quanto menos sentimentos represados nesses chakras, mais existe essa troca, né? Então, mais saúde, inclusive física, a gente tem. Quanto mais desbloqueados, mais poderão receber a energia do campo energético do universo. Toda disfunção humana vem da negação do fluxo de energia, deixar entrar e sair. Isso foi dito por um cientista, um estudioso há séculos atrás, John Pierracos, né? E aí explica que quando uma pessoa nega suas emoções primais, por exemplo, a raiva ou o medo, isso existe. Nós somos sombra e luz, né? Então, tirando Madres Teresas, Budas e né, todos esses avatares que tiveram problemas também na vida, na Terra, mas que escolheram viver uma vida espiritual, né, de abnegação, enfim. Eles também tiveram, mas eles passaram para um outro patamar aí, energético na vida. Até esses não voltam mais, esses ficam aí no astral, né, fazendo parte da nossa egrégora de luz, da nossa egrégora de proteção mesmo, enfim, são os mestres ascensionados, não é isso? Então, quanto mais a gente nega, né, raiva, medo, qualquer energia que tenha a vibração baixa, mais o fluxo de energia se converte em bloqueios físicos e emocionais. A energia do organismo se desacelera, se estagna e congela. As emoções que são correntes de energia em movimento, essas emoções e qualquer outra, desde a primeira emoção, que é a primordial e que a gente tem que viver, que é o amor, né, felicidade, enfim, até essas aí, né, a gente bloqueia esse fluxo quando a gente tem, quando a gente faz esse movimento aí de bloquear essas energias negativas. Então a gente não bloqueia só essas energias negativas, a gente não represa só elas. A gente bloqueia os nossos centros de força, os nossos centros de troca energética com o universo. E aí a gente também não consegue receber esse prana, essa energia vital, né? Por isso os trabalhos com reiki, por isso os trabalhos com mesa radiônica, por isso os trabalhos com barras de axis, enfim, uma infinidade de ferramentas aí para ajudar a gente a ter realmente esses centros limpos, né? Para que essa energia possa ser
trocada com o universo e fluir tanto no nosso corpo físico quanto nos nossos corpos energéticos, né? E a gente não bloqueia só as negativas, a gente bloqueia as positivas também. Então, o centro de energia humana, o campo de energia humana, ou aura, é a parte da energia universal associada ao corpo físico. Essa aura são todos esses outros corpos, né? Que são 6. A gente vai chegar lá. Associada ao corpo físico. Os chakras metabolizam a energia do campo de energia universal para o campo de energia humana. Então, eles vão metabolizar. É igual o transformador de rua, que recebe aquele monte de energia, assim, daqueles cabos grossos, né? Ali ele metaboliza para poder distribuir porque se chegar aquele, não sei quanto que tem de volt naquele cabão, né? Não sei como é que chega, mas esse transformador, ele faz exatamente esse movimento de distribuir de forma mais amena, não sei se essa é a palavra, mas de forma mais leve, né? Essa energia que ele recebe, porque senão explode tudo. Se chega naquela voltagem toda aqui, a gente nunca vai ter nada que funcione, nem os 220 da vida, que também são nada, né? Então, tudo bloqueado aí. E essa aura é a parte da energia universal que está associada ao corpo físico, e os chakras fazem esse processo de metabolização dessa energia que entra e sai aí de nós, da nossa vida. São aberturas por onde entra e sai a energia da aura. Por isso é importante trabalhar os chakras e aumentar o fluxo da energia. Porque se deixarmos a energia vital fluir, mais sadio e vivos seremos. A doença geralmente é causada por obstrução ou interrupção do seu fluxo. Então, gente, quando a gente guarda mágoa, né, fica ali remoendo, uma vida inteira, várias vidas, né, até a gente entender que a gente precisa liberar isso, a gente vai ter problema físico. Observa dentro do seu sistema familiar como é que é a saúde das pessoas, né? Que parte delas adoece mais? A minha família morre do coração. Um bando de gente aí que foi mal amada ou que achou, né? Um bando de gente que teve o coração partido e morre do coração. Meu avô teve câncer no pulmão e o bicho curou. Viveu vários anos depois e fumou a vida inteira também, né? Mas o pulmão também tá ligado ao amor, né? O amor que vem através do oxigênio que a gente respira, de todo esse ar que entra cheio de vida dentro de nós. Então, se a gente não tem amor, eu acho que saiu até na cartinha ontem, a gente fica devagar, fica com a energia estagnada mesmo e respira lento e não respira profundamente, porque o respirar, ele é essa conexão, né, principal que a gente tem aí de absorção de prana, além da luz solar, além da energia da lua, além do contato com a terra, né, e essa troca direta energética mesmo através dos nossos chakras. Tá, então são aberturas e vamos ficar vivo aí sadio, tá? A doença, ela acontece dessa forma. Quando a gente tem sentimentos represados por muito tempo. E aí, eu acho que eu já falei, não sei se aqui ou no Instagram, né, que dependendo da área que a gente, falei mais ou menos agora, né? Dependendo da área que a gente adoece, a gente consegue saber, nós terapeutas, né, que a gente estuda tudo isso, que sentimentos que estão ficando ali represados, né, que chakra tem que ser mais trabalhado, e aí vai do crer ou não de cada um, porque a terapia, ela não é mágica,
Eu posso rodar meu pêndulo ali na mesa radiônica, movimentar a energia com a radiônica e com comandos quânticos. Mas se a outra pessoa não fizer nada para ajudar, aqui é só 50%. Aqui dentro é tudo 50%. É um caminho que a gente pode dar, é uma visão por um outro prisma de uma situação que a gente pode, né, que a gente pode dar pro cliente aí, pro utente. Mas o resto é tudo, cada um por si. Vai muito da sua vontade de realmente querer entender, de realmente associar tudo que é dito dentro de um espaço, dentro de um consultório, né? E aplicar na vida. Entender que isso está gerando bloqueios, e aí a sua vida material não anda, a sua vida financeira é ferrada, seus relacionamentos são uma bosta. E vocês vão ver conforme eu for botando os vídeos aí que tá tudo muito ligadinho, né? Desde aqui os bloqueios dos nossos centros energéticos, com esse acúmulo de emoções, de sentimentos, né? Que eu acredito são dessa vida, sim, das dores que a gente tem, das feridas emocionais que a gente tem, que a gente adquire nessa vida, que a gente traz de outras vidas nossas, da nossa alma, do nosso espírito, que a gente traz através do nosso sistema, né, de origem familiar, e cada um tem dois, né, que é o feminino, é o da mãe e é o masculino. Então esses dois têm que estar em equilíbrio, a gente tem que curar toda essa doença. Curar não é bem a palavra, mas pelo menos começar um processo de autoconhecimento para identificar essas dores, né? Para identificar tudo isso aí, e começar a soltar, começar a deixar lá com eles, porque eles são grandes, sabe? A gente é pequeno. Então ficar carregando esse peso todo é demais para nós que somos pequenos. Nossos pais são grandes. Os pais dos nossos pais são grandes, a gente é pequeno. Então a gente trazer toda essa bagagem energética, emocional, pesadona de todo mundo e viver isso na nossa vida hoje é muito pesado. A gente não tem espaço para poder fazer o novo, viver o novo, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender um pouquinho só do que é isso. Então, a energia é a capacidade de produzir trabalho, né? De produzir ação, movimento. Esse é o trabalho. Ação, movimento. Falei que se a gente olhar no microscópio, a gente não vai ver pele, osso, carne, sangue. A gente vai ver moléculas, átomos, todas aquelas coisas, né? E tudo se movimentando. E a velocidade desse movimento é o que deixa mais denso e menos denso. Então, todo ser humano é formado por energia, por várias camadas dela, que representam o corpo físico e as características mentais, físicas e emocionais, e espirituais de cada um. É importante que elas estejam em equilíbrio para que tudo funcione em perfeita ordem e o indivíduo possa ter saúde e qualidade de vida. Por essa razão, os especialistas em energia humana afirmam que cuidar da alma e da mente é tão importante quanto cuidar do corpo físico, já que está tudo intimamente conectado. Cada função do corpo humano é realizada por meio de uma área do cérebro, que quando recebe ondas de informações do ambiente ao redor, as transforma em energia e envia para diversos pontos. Essa energia é o que forma os centros energéticos, também conhecidos como chakras, que são responsáveis por certos órgãos e sistemas do corpo humano. Lembra que eu falei agora há pouco que dependendo do lugar que você tem problema, que você está com uma doença, né? Porque a doença é o efeito, não é a causa, né? E esse efeito, ele é tratado na medicina tradicional, né? Com alopatia, com remédios, enfim. A causa é muito mais profunda.
Por isso que é importante a gente achar a raiz de tudo que a gente tem em nós, no nosso corpo físico, transtornos mentais, enfim. Diversos pontos: chakras, órgãos, sistema. O trabalho desses centros é o que forma o campo energético da aura humana. Então, aquela coisona assim, né? Falei, não sei se eu falei, que a gente vê nos santinhos da Igreja Católica, que tem, né, os santos com aquela bola de luz assim em volta. Então, de repente foi alguma forma que alguém viu e conseguiu dizer, né, mostrar através ali do desenho, enfim, que existe esse campo de luz, né? E ele é em volta de todo, da gente tudinho. Assim. Tudo que é material físico é composto por energia condensada. O que se chama de energia sutil é a energia que não podemos enxergar e perceber tão fácil. Tudo que existe se manifesta no plano físico, desde uma pedra, uma planta, até mesmo os animais e o homem, possui também uma manifestação de energia mais sutil que pode ser chamado de corpo etérico. Esse corpo etérico, ou duplo etérico, a gente tem o físico, logo depois do físico vem esse duplo etérico, que é o que chama de alma, de repente. Né? É ele que é a ligação direta entre o nosso corpo físico e os nossos corpos de energia, nossos corpos de luz, né? Que ele é a representação fiel do nosso corpo físico. E é exatamente aí que acontece essa troca de energia através dos chakras, das nadis que passam aí por isso. Muito louco, né? Mas é muito top. Vamos lá. Manifesta no plano físico, tá. O ser humano é um conjunto de corpos que são de diversas naturezas, desde a material até a energética. Corpos sutis são subdivisões energéticas na aura, representado por 7 corpos de energias, 7 corpos de energias e fluidas, que têm seus centros em pontos distribuídos ao longo do eixo central do nosso corpo, que são os chakras, tá? E aí fala que os chakras são campos de energia etérica. A gente vai falar mais sobre chakra depois mesmo, assim. São campos de energia etérica que circundam o corpo físico, onde todos os padrões energéticos de ordem emocional, mental, de comportamento, memórias e crenças estão localizados. A soma desses corpos sutis representa o corpo áurico. Então, essa aura, essa luzona aí. Então, vamos falar um pouquinho desses corpos, tá? Rapidamente. O primeiro corpo é o corpo físico, que funciona no mundo tridimensional. Então, tudo isso aí que a gente sente fisicamente, né? O universo 3D, o mundo 3D, essa vida que a gente vive agora de terceira dimensão, né? É de dor, é de expiação, mas também é de muita alegria se a gente consegue olhar com verdade para dentro de nós e começar a deixar essa bagagem pesada que é energética, que é emocional para fora. O nosso corpo físico ele vai se mostrar de uma outra forma para nós mesmos, né? O segundo corpo, que é o corpo vital ou duplo etérico, né? Que eu falei que é esse que é o primeiro aqui. É a ponte entre o corpo físico e os outros corpos sutis e sede da vida orgânica. O terceiro corpo, ou corpo astral, ou corpo dos desejos, apresenta um funcionamento ligado à quinta dimensão, que a gente escuta muito falar, né? Vamos vibrar na quinta dimensão, que é uma dimensão de amor mesmo, de luz, enfim. Obrigada. Sendo a sede de nossos sentimentos e emoções. Por isso tem que limpar, gente. Tem que limpar pra gente parar de carregar isso tudo. Quarto corpo, corpo mental, onde residem os pensamentos mais abstratos. Né? Tem o mental inferior, que faz parte aí desse duplo etérico, né? Que é onde
é o nosso inconsciente, enfim. Onde residem os pensamentos mais abstratos. Quinto corpo, ou corpo causal, ou da vontade. Veículo da alma humana. Sexto corpo. A partir desse quinto corpo, não existe a possibilidade de nenhum tipo de mutação, porque do primeiro ao quarto, eles são mutáveis, né? Conforme a gente vai reencarnando, o nosso corpo físico muda, toda aquela informação, a casca, toda aquela informação morfogenética, né? Aquela informação que vem através das vidas, elas são mutáveis, a gente vai aprendendo, a gente vai modificando, tanto o que a gente vive como o que a gente vai deixar para os nossos descendentes. Então, a partir do quinto aqui, o causal ou da vontade, que é o veículo da alma, eles não são mutáveis, que eles fazem parte do espírito, né? Que é a centelha, que é essa parte da gente ser uno com o todo. O sexto corpo é o corpo búdico e o sétimo corpo é o corpo átmico, que está ligado em seu funcionamento à sétima dimensão, que é só luz, né? Que é o eu superior, que aí é onde estão já os mestres ascensionados, todos esses santos canonizados que já não voltam mais para essa experiência física de terceira dimensão, né? Eles já estão nesse patamar de evolução, né? Enquanto isso, a gente está ligado aqui aos nossos problemas, aos problemas que a gente arruma para a gente mesmo através dos nossos pensamentos, que estão muito ligados a tudo isso que a gente tem dentro da gente, que a gente traz, né? Enfim, é isso, gente. E aí, num próximo vídeo, acho que eu até fiz aqui uns negocinhos pra eu não viajar muito, porque eu viajo um monte nessa história, né? E aí eu fiz aqui E aí, num outro vídeo, a gente vai falar sobre chakras. Acho que vai ser um vídeo para falar realmente o que é chakra, de que forma. Depois a gente vai falar de um por um, tá? Que são 7. Então a gente vai começar do primeiro chakra, que é o chakra básico, que está ligado à nossa vida física, material mesmo, que tem a abertura para baixo, então a conexão direta, né? O chakra raiz, então a conexão direta com Gaia, com a Terra, né? Até o nosso sétimo chakra, que tem abertura para cima, que é ligado exatamente a esse Atman aí, a essa sétima dimensão, essa dimensão superior de energia extremamente sutil, né? E aí tem os outros que são vórtices na frente e atrás, eles são abertos para frente e atrás também. Então essa troca, ela é feita através do movimento de giro desses chakras, né? E aí, enfim, a gente fala no outro vídeo. Gente, espero. Eu bem escrevi tudo para não ficar muito longo, mas não foi exatamente do jeito que eu pensei. Mas espero que tenha contribuído aí para vocês me acharem um pouco menos louca, né? De falar de energia, de falar de manipulação energética, né? Pêndulo é um instrumento de medição, né? Na verdade, ele traduz, porque o instrumento somos nós. Nós somos instrumentos radiestésicos, a gente recebe essa energia. Muitas pessoas conseguem traduzir essa energia sem o uso de ferramentas. Não existe só o pêndulo, existem outras dentro da radiestesia, né? Principalmente. Mas com o pêndulo a gente consegue fazer essa medição de frequência vibracional de campo por campo da nossa vida, de área por área da nossa vida. E aí, através da radiônica, a gente consegue fazer a movimentação dessa energia para trazer aí a limpeza e o equilíbrio. Gente, gratidão. Espero que eu tenha sido contribuição. Cacete, meia hora. Espero que vocês assistam também. Se inscreve, dá o joinha, compartilha essa parada e vamos trocar aí com o universo. Beijo para todo mundo, quarta-feira de luz. E quinta, mas amanhã a gente tem cartinha. Beijo!